Olá, gente, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula de elementos de cálculo, a aula de número 37. Hoje vamos aprender redução ao primeiro quadrante. Tá? A ideia é a gente aprender a calcular as 6 funções trigonométricas em cada um destes quadrantes e tomando como base sempre o primeiro quadrante. Então, se você quer calcular o seno de um ângulo que está no segundo quadrante, qual que é a ideia? Você faz a redução ao primeiro quadrante e usa esta relação para você determinar o seno que você quer, do ângulo que você quer. Tá? Mais precisamente, vamos aprender como fazer essa redução, começando o ângulo do segundo quadrante. Tá? Então vamos supor que o meu ângulo T seja um ângulo do segundo quadrante. Eu vou chamar de P ao ponto imagem do ângulo T. Certo? Lembrando que a imagem de um ângulo é o ponto que está no ciclo trigonométrico correspondente àquele ângulo. Lembrando que como é o ciclo trigonométrico, então o nosso raio mede 1. A gente sabe que o arco AP é igual à medida do raio, que é 1, vezes o ângulo central subtendido a ele, que no caso é o ângulo AOP. Como o nosso raio mede 1, então a medida do arco é igual à medida do ângulo central. Tá? Então isso significa que o arco também mede T radianos. Em outras palavras, cabem T raios de uma unidade aqui neste arco AP. Eu vou chamar de P' ao simétrico de P em relação ao eixo dos Y. Bom, como P' é o simétrico de P, então na minha figura eles não estão muito bem iguais, porque é uma figura, é um desenho feito à mão livre, né? E a caneta ótica escorrega muito na tela. Com pouco esforço, vocês imaginam que o arco P' tem a mesma medida do arco AP', já que P' é o simétrico de P em relação ao eixo dos Y. Muito bem. Veja, a gente sabe que a ordenada do ponto P, vou indicar assim, or de ponto P, estou referindo à ordenada do ponto P. Pela definição das funções trigonométricas que a gente viu na aula passada, então o que vocês sabem? A ordenada do P representa quem? O seno de T. Tá? E a ordenada do ponto P' é o seno deste ângulo aqui, ó, do ângulo AOP'. De maneira análoga, a gente conclui que a abscissa do ponto P, como a gente viu lá nas definições da aula passada, representa o cosseno do ângulo T. Tá certo? E a abscissa do ponto P' é o cosseno do ângulo AOP'. Vejam, o arco A', orientado no sentido anti-horário, mede π radianos. E, por outro lado, o arco A', ele é a medida do arco AP mais P'. Bom, mas o que a gente sabe, o que a gente viu alguns minutos atrás? Que o arco P' é igual ao arco AP'. Tá? Então, se eu substituo o P', o arco P' por AP', então a equação de cima vai me dar o quê?
A' igual a AP mais AP'. E o arco A', a gente sabe que é π. Então, daqui, o que eu tiro? Que o arco AP', né? Eu vou concluir que este arco aqui é este, que vale π, menos o arco AP, que mede T. Então, conclusão, AP' é igual a π menos T. Mas se o AP', este arco aqui, ó, mede π menos T, e como o raio da circunferência é 1, então o ângulo central correspondente também vai medir π menos T. Então o AOP' vale π menos T. Então eu vou substituir AOP' por π menos T aqui e aqui. Tá? Então o que a gente vai concluir? Que a ordenada de P' vai ser o seno de π menos T, e a abscissa de P' vai ser o cosseno de π menos T. Então, até o momento, nós temos essa informação aqui e essa de cá. Agora, olhando pela figura de novo, o que você observa? Como P' é o simétrico de P, a ordenada de P é igual à ordenada de P'. Ora, mas a ordenada de P é o seno de T. E a ordenada de P' é o seno de π menos T. Conclusão, seno de T é igual ao seno de π menos T. E de novo na figura, o que você observa agora é que a abscissa do ponto P, em amarelinho, é oposta à abscissa do ponto P'. Tá? Eles são simétricos em relação à origem. Então, o valor de uma é menos o valor da outra. Bom, mas a abscissa do ponto P mede o cosseno de T. Certo? Isso aqui mede cosseno de T. E a abscissa do ponto P' mede o cosseno de π menos T. Conclusão, cosseno de T é igual a menos cosseno de π menos T. Então, a gente obtém aqui essa relação quando o T está entre π sobre 2 e π. Tá? Então, nós temos essa relação importante entre os dois arcos. Então, pronto, está estabelecida a redução ao primeiro quadrante. Por quê? Porque T é um ângulo do segundo quadrante, π menos T é o ângulo do primeiro quadrante. E a relação entre seus senos e cossenos está estabelecida através dessas duas fórmulas. Com isso, você também estabelece a relação entre as tangentes, cotangente, secante e cossecante desses ângulos. Tá? No caso, a tangente de T é o seno de T, a gente sabe, né? É o seno de T sobre cosseno de T. Aí, se você substitui, o seno é o seno de π menos T, e o cosseno é menos o cosseno de π menos T. Bom, mas isso é menos a tangente de π menos T. Então, você conclui que a tangente de T é menos a tangente de π menos T. De maneira análoga, a cotangente de T vai sair menos a cotangente de π menos T. Tá? A secante de T, que é o inverso do cosseno, vai ficar, portanto, menos 1 sobre cosseno de π menos T. Portanto, menos secante de π menos T. E de maneira análoga,
você conclui que a cossecante de t será igual a cossecante de π menos t. Então temos aí essa relação entre essas 6 funções trigonométricas que estabelecem o valor delas no segundo quadrante comparado com o valor delas no primeiro quadrante. Um exemplo disso, de aplicação, você vê que 115 graus é um ângulo do segundo quadrante. Tá? O meu t aqui é 115. De acordo com a expressão que a gente acabou de concluir, isso é igual ao seno de 180 graus menos 115 graus, que é o seno de 65 graus. O cosseno de 130 graus, por exemplo, de acordo com a nossa fórmula, é menos o cosseno de 180 graus menos 130 graus, que é, portanto, menos o cosseno de 50 graus. Tá? Por exemplo, tangente de 2π sobre 3, de acordo com o que a gente concluiu, isso é menos a tangente de π menos 2π sobre 3. Trabalhando com ângulo em radianos, então agora você usa π menos t. Se o ângulo está dado em graus, você usa 180. Se o ângulo t está dado em graus, então você usa 180 menos o ângulo. No caso, em radianos, você usa π menos o ângulo. Então isso dá menos a tangente de π sobre 3. Na prática, o que quer dizer isso? Por exemplo, no caso dos 130 graus. Então, quando você faz a redução dele para o primeiro quadrante, esse ângulo aqui vai ser igual a esse, que é a diferença de 180 por 130. Portanto, esse ângulo será o quê? 50. Então, você observa que o seno de 130 é igual ao seno de 50, porque eles ambos são a ordenada dos pontos P e P'. Enquanto que o cosseno de 130, que está aqui representado no eixo X, é menos o cosseno de 50, que está aqui representado de verdinho. Tá? Então, na prática, é isso que você tem que fazer. E olha que quando você tem, no terceiro exemplo, no caso do 2π sobre 3, o que você observou, né? Que a tangente de 2π sobre 3 deu menos a tangente de π sobre 3. E a tangente de π sobre 3, a gente sabe quanto que é, a menos a raiz de 3. Então, no caso do ângulo de 2π sobre 3 radianos, equivale ao ângulo de 120 graus. Tá? Então, está dizendo que a tangente dele é igual a menos a tangente de 60 graus, de π sobre 3 radianos. Né? Se esse ângulo aqui é o de 2π sobre 3, então isso significa que esse ângulo aqui é igual a esse e mede π sobre 3. Tá? Se eu chamo esse ponto aqui de T e esse aqui de T', então está dizendo que a tangente de 2π sobre 3 é menos a tangente de π sobre 3. A tangente de π sobre 3 é menos a raiz de 3. Em outras palavras, esses dois segmentos aqui, ó, eles têm a mesma medida. Porém, a tangente associada a esse segmento é menos a tangente associada a este. Tá? Está dizendo que AT e AT' têm a mesma medida, porém em orientações contrárias. Tá? Então, a tangente de um é menos a tangente do outro. Então, vamos supor agora que o meu T está no terceiro quadrante. Em outras palavras, T está entre π e 3π sobre 2. Está aqui o meu ângulo T. Tá? O ângulo AOP, no sentido anti-horário.
Então, como eu quero fazer redução ao primeiro quadrante, então eu vou fazer agora, vou tomar o simétrico de P em relação à origem. Né? Se você toma o simétrico de P em relação à origem, o P' vai cair no primeiro quadrante, que é o que eu quero. Eu quero sempre voltar ao primeiro quadrante. Então, eu busco os simétricos de modo que o P' caia no primeiro quadrante. No caso anterior, para eu obter o P', eu peguei o simétrico de P em relação ao eixo dos Y, para ele cair no primeiro quadrante, o P'. Agora aqui, para o P' cair no primeiro quadrante, eu tenho que tomar o simétrico em relação à origem. Tá? Quem vai ser o ângulo AOP'? Esse ângulo aqui, ó. Como o raio mede 1, então este ângulo vai ter a mesma medida deste arco, o arco AP'. Tá? Mas se você observa na figura, o arco AP', que é este arco aqui de vermelho, se eu somo com o arco P'A, que é esse arco verde aqui, isso vai dar quem? O arco AP. E o arco AP é igual a T. E eu sei que o arco verde, P'P, como P' é o simétrico de P, então esse arco verde ele mede π radianos. Então o arco AP', que é o arco que eu estou querendo, que é o arco vermelhinho, ele vai medir T menos π. Né? Se eu jogo π para cá, segundo membro, então fica o quê? AP' igual a T menos π. Ou seja, esse ângulo AOP' é o ângulo T menos π. Né? Porque como o raio é 1, então agora, olhando para essa figura, o que você conclui? A ordenada do ponto P agora é o quê? É menos a ordenada do ponto P'. Certo? Como P e P' são simétricos em relação à origem, então a ordenada desses dois pontos são um oposto do outro. Mas a ordenada do ponto P, a gente sabe, por definição, é o seno de T. E a ordenada do ponto P é menos a ordenada do ponto P'. E a ordenada do ponto P', a gente sabe, é, por definição, o seno de T menos π. E o cosseno? Como é que vai ser a relação do cosseno desses dois ângulos? Veja, a abscissa de P, pela figura, é também simétrica à abscissa de P'. E a abscissa de P' é, por definição, o cosseno de T menos π. Então, o que eu concluo? Que o cosseno de T é menos o cosseno de T menos π. Então, pronto. Tendo essas duas, eu tenho as outras. Tenho a tangente, a cotangente, secante e cossecante. Tá? Então, no caso da tangente de T, vai ser o seno de T sobre o cosseno de T. Então, vai ficar menos seno de T menos π sobre menos cosseno de T menos π. Menos com menos dá mais, então isso vai dar tangente de T menos π. Tá? A secante de T, que é o inverso do cosseno, então fica 1 sobre cosseno, que é igual a menos 1 sobre cosseno de T menos π. Portanto, menos a secante de T menos π. A cotangente de T, de maneira similar, será a cotangente de T menos π. E a cossecante de T, de maneira similar, será menos a cossecante de T menos π. Então vamos ver exemplo? Suponha que eu queira calcular a secante de 7π sobre 6. Tá?
Tá? Então, na prática, o que você tem que fazer? O que é 7π sobre 6? Veja, π sobre 6 equivale a 30 graus. Quando você multiplica por 7, isso equivale a 210 graus. Ou seja, o 7π sobre 6 é um ângulo do terceiro quadrante. Na hora que você toma o simétrico de P, no primeiro quadrante aqui, o P', este ângulo vai ser o quê? Vai ser igual a este aqui, que é o 7π sobre 6 menos π, da π sobre 6, né? Que equivale a 30 graus. Então, este ângulo aqui é π sobre 6. Então, pronto, você já reduziu ao primeiro quadrante. O que você conclui? Que o seno de π sobre 6, que é a ordenada do ponto P, vai ser menos o seno de π sobre 6, que é a ordenada do ponto P', que é a abscissa do ponto P, que eu vou pintar de verdinho, será menos o cosseno de π sobre 6, que é a abscissa do ponto P'. Tá? Então, o cosseno de 7π sobre 6 será menos o cosseno de π sobre 6. Então, pronto. Com esses dois eu tenho todas as demais, inclusive a secante. Né? No caso aqui, quem é a secante? Eu estou pedindo a secante, né? Então vai ficar como? Secante de 7π sobre 6 é igual... Veja, secante é o inverso do cosseno. E o cosseno de 7π sobre 6 é menos o cosseno de π sobre 6. Então, isso vai dar menos 1 sobre o cosseno de π sobre 6. O cosseno de π sobre 6, a gente sabe quanto é, né? Veja, π sobre 6 é um ângulo notável. Equivale a 30 graus. O cosseno de 30 graus é igual ao seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Então, isso dá o quê? Menos 2 sobre a raiz de 3. Se você racionaliza, isso é o mesmo que menos 2 raiz de 3 sobre 3. Aí você pode também obter a tangente, a cossecante. Então, os demais vai ficar como exercício. E vamos, finalmente, fazer a redução do quarto quadrante para o primeiro quadrante. Então, agora nós vamos supor que o meu ângulo T esteja entre 3π sobre 2 e 2π. Bom, como eu quero fazer redução ao primeiro quadrante, então eu quero o simétrico de P que está lá no primeiro quadrante. Para eu obter esse simétrico, eu tenho que fazer a simetria em relação ao eixo dos x. Se eu tomo P', o simétrico de P em relação ao eixo dos x, né, significa que P'M é igual a MP, onde M é esse ponto de projeção aí. Tá? Bom, se esse ângulo aqui de fora, que eu estou chamando de T, bom, se ele mede T, quanto mede então o ângulo AOP'? Então, aqui você observa que o arco AP' é igual ao arco PA, por causa das simetrias, simetria entre P e P'. Tá? E como o raio mede 1, tá? E como eu sei que este arco aqui, ó, que eu estou pintando de verde, que começa em A e termina em P, este arco verde, ele é igual à medida do ângulo T, já que o raio é unitário. Então, este arco também mede T. Certo? Então, este arco vermelhinho aqui, é fácil de você verificar que este arco mede 2π menos T, que é o arco da circunferência completa menos o arco verde, que é o arco que mede T radianos. Então, o arco PA, em vermelhinho, mede 2π menos T radianos. Então, o arco AP', que
que eu também vou pintar de azul, o arco AP' também mede 2π menos t. Tá? E como a medida do arco é igual à medida do ângulo central correspondente, então esse ângulo que eu estou pintando aqui de azulzinho também mede 2π menos t. O seno do ângulo T, a gente sabe, é, por definição, a ordenada do ponto P. E a gente sabe que a ordenada do ponto P é menos a ordenada do ponto P'. Já que P e P' são simétricos em relação ao eixo X, então as ordenadas desses pontos são um simétrico do outro, um oposto do outro. Ou seja, é um igual a menos o outro. E a ordenada do ponto P' é o seno de 2π menos t, por definição. Então, o que isso significa? Que o seno de t vai ser igual a menos o seno de 2π menos t. E as abscissas? Ora, as abscissas desses pontos, elas são iguais. Bom, mas a abscissa do ponto P, por definição, é o cosseno de t. E a abscissa do ponto P', por definição, é o cosseno de 2π menos t. Então, pronto. Estabelecemos a relação entre o seno e o cosseno dos respectivos ângulos. O ângulo T e a sua redução ao primeiro quadrante, 2π menos t. E através dessas duas relações você obtém as demais. Tá bom? Então, concluímos, portanto, que a tangente de t, veja, vamos fazer mentalmente. Tangente de t é o seno de t sobre o cosseno de t. Aí você troca o seno de t por menos seno de 2π menos t, cosseno por cosseno de 2π menos t. Menos com menos dá mais, então isso vai me dar o quê? Menos a tangente de 2π menos t. Tá? De maneira análoga, a cotangente de t é igual a menos a cotangente de 2π menos t. A secante de t, por ser o inverso do cosseno, então segue a relação similar estabelecida pelo cosseno. Tá? Então a secante de t será também a secante de 2π menos t. Tá? E a cossecante, por ser o inverso do seno, será menos a cossecante de 2π menos t. Então vamos ver um exemplo aqui de aplicação. Calcule a cotangente de 5π sobre 3. Então vamos fazer redução ao primeiro quadrante. 5π sobre 3 corresponde ao ângulo. Π sobre 3 corresponde a 60. Se você multiplica por 5, dá 300. Então 5π sobre 3 corresponde ao ângulo de 300 graus. Para completar 360, que é a volta completa, vai faltar 60. Então, isso corresponde a você fazer aqui uma abertura de 60 graus. Tá? Só que essa abertura minha está parecendo mais uma abertura de 30 graus. Então, isso corresponde a você fazer aqui uma abertura de 60 graus. Tá? Ou seja, esse ângulo aqui é o meu ângulo de 300 graus, ou seja, 5π sobre 3 radianos. Então, pronto, é um ângulo do quarto quadrante. Então, o que eu faço? Projeto P. Pego a projeção de P em relação ao eixo do X, chamo de P'. Então, agora vamos estabelecer quem é este ângulo aqui. Veja, este ângulo, pela simetria, é igual a este. Certo? Então, este ângulo vai medir 60 graus, que é π sobre 3. Você sabe que o seno de 5π sobre 3,
que é, por definição, a ordenada do ponto P. Então, seno de 5π sobre 3 é igual a menos a ordenada do ponto P', vai ser menos o seno de π sobre 3. E o cosseno de 5π sobre 3, que por definição é a abscissa do ponto P, é também a abscissa do ponto P', que por definição é o cosseno de π sobre 3. Então, o cosseno de 5π sobre 3 é igual ao cosseno de π sobre 3. Então, pronto. Tendo esses dois, temos todos os outros. No meu caso, quem que eu estou querendo? É a cotangente. Então, a cotangente do 5π sobre 3 é o cosseno de 5π sobre 3 sobre o seno de 5π sobre 3. Aí você vem e troca, cosseno de 5π sobre 3 é igual ao cosseno de π sobre 3. E o seno de 5π sobre 3 é menos o seno de π sobre 3. E π sobre 3 é um ângulo notável, né? Corresponde a 60 graus. Então, o cosseno de 60 graus é igual ao seno de 30, que é 1/2, sobre menos, e o seno de 60 graus, que é a raiz de 3 sobre 2. Então, isso vai dar menos 1/2 vezes 2 sobre a raiz de 3. Então, isso dá menos 1 sobre a raiz de 3, que é menos a raiz de 3 sobre 3. Que é, obviamente, menos a cotangente de π sobre 3, né? Ok? Bom, então com isso a gente finaliza esse assunto de redução ao primeiro quadrante. Então, na prática é o seguinte, se eu te dou um arco que esteja no segundo, terceiro ou quarto quadrante, o que você tem que fazer? Fazer a redução ao primeiro quadrante. Pega o ponto simétrico lá no primeiro quadrante e chama esse ponto de P' e estabelece o ângulo subtendido pelo ponto P', ou seja, o ângulo AOP'. Esse ângulo você determina a partir do ângulo dado. Com isso você faz a redução e pronto, você estabelece a relação das funções trigonométricas do ângulo dado com o ângulo do primeiro quadrante. Tá? E aí você tem então as funções trigonométricas do ângulo dado, a partir das funções trigonométricas do ângulo do primeiro quadrante. Com isso você faz o que a gente chama de redução ao primeiro quadrante. Tá? Então, por hoje é só. Nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos.